Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM e apresentadora do programa T-Move, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os nossos convidados. Nosso convidado de hoje é super especial. É o Frei Beto. Frei Beto é autor de 73 livros, editados no Brasil e no exterior. Frei Beto nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Possui livros traduzidos em mais de 30 países. É doutor honoris causa em filosofia pela Universidade de Havana e em educação pela Universidade José Martí de Monterrey. Estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. É frade dominicano, escritor e cronista. Conquistou importantes prêmios literários brasileiros, como Jabuti em 1982, pelo livro Batismo de Sangue, pela editora Rocco. Nesta mesma data, foi eleito intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores, que lhe concedeu em 1985 o prêmio Juca Prado, pelo livro Fidel e a Religião. Dele, a Rocco publicou também Paraíso Perdido, Calendário do Poder, A Mosca Azul, Hotel Brasil, Aldeia do Silêncio, Minas de Ouro, A Arte de Semear Estrelas, Um Homem Chamado Jesus, Começo, Meio e Fim, Ofício de Escrever, Minha Avó e Seus Mistérios, Diário de Quarentena, Diário de Fernando, Por uma Educação Crítica e Participativa. Lançou em 2022, também por essa editora, Tom Vermelho do Verde. Atuou como assessor especial da Presidência da República e coordenador de mobilização social do programa Fome Zero entre 2013 e 2004. É assessor de movimentos sociais e educador popular. Seus livros encontram-se no site freibeto, com 2 T's, .org/livraria. Seja muito bem-vindo, Frei Beto. Nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa e ela inicia a nossa conversa. Então, Frei Beto, o que te move? O que me move é a fé e a esperança num mundo de justiça e paz. Desde os 13 anos, eu sou um militante da utopia libertária, impulsionado pela proposta de Jesus, que é se opor ao reino de César, implantando neste mundo as sementes do reino de Deus. Uma sociedade de solidariedade, de partilha, de amor ao próximo, uma sociedade em que os direitos humanos estejam muito acima dos privilégios do capital. É isso que me move até o último dia de minha vida. Sei que não vou participar da colheita, mas faço questão de morrer semente. Perfeito.
Quem é o Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto? Bem, é um peregrino de Deus viajando a bordo de um paradoxo, que é essa existência. Plenamente consciente de que tenho prazo de validade e defeito de fabricação. Sou um militante convicto, tanto das causas ambientais quanto das causas sociais, identitárias, e toda a minha vida tem sido pautada por essa militância. E também me dedico muito à literatura. Sou um escritor compulsivo, já são 73 livros publicados, e todas as semanas produzo um artigo que são lidos e distribuídos por uma série de assinantes. Há muitos anos eu mantenho essa rotina semanal de emitir um novo artigo sobre assuntos da conjuntura, ou crônicas sobre costumes, etc. Eu queria saber um pouquinho da sua trajetória como religioso, como escritor, como professor. Como surgiu? Quem surgiu primeiro, o escritor, o religioso? Como foi esse processo? Bem, na verdade, eu sou de uma família de classe média de Belo Horizonte. Minha mãe era uma especialista em culinária, meu pai um advogado que mais tarde se tornou juiz. A minha mãe era uma católica progressista, meu pai um anticlerical convicto, que depois passou a aderir à teologia da libertação. E desde os 13 anos, quando eu ingressei na Juventude Estudantil Católica, que era um movimento da Igreja Católica de esquerda, em que atuávamos no movimento estudantil em aliança com a Juventude Comunista, eu me tornei uma pessoa adepta do sonho socialista. Fui estudante de jornalismo, filosofia, teologia e antropologia. Ingressei aos 20 anos na vida religiosa, nos dominicanos, onde permaneço até hoje, e sempre vivi do meu trabalho. Trabalhei como jornalista na revista Realidade, na Folha da Tarde, colaborando com vários jornais, ainda hoje o faço, e também me dediquei a muitos trabalhos de assessoria pastoral, sindical, de movimentos populares. Sou especialista em educação popular, fui muito amigo de Paulo Freire, fizemos até um livro em conjunto, essa escola chamada Vida, intermediado pelo jornalista Ricardo Couto. Hoje eu assessoro o governo cubano e a FAO num plano de soberania alimentar e educação nutricional. Voluntariamente assessoro o atual governo Lula num projeto de educação política do nosso povo, através da Secretaria-Geral da Presidência da República. Enfim, sou uma pessoa de múltiplas atividades e me sinto muito feliz, mas a que me dá mais satisfação, mais alegria, é a experiência da oração e a dedicação à literatura. Perfeito. Frei Beto, o senhor lançou um livro em 2022 que é O Tom Vermelho do Verde. Até quem ainda não leu, aconselho que leia, porque é um livro assim, ó, fantástico, extremamente atual. Infelizmente, ele é atual. E há um diálogo entre o general Aurélio de Lira Tavares e o coronel Luiz Fontoura, que ele diz assim: repare nessa imensidão de terras ociosas. Temos aqui 5 milhões de quilômetros quadrados. É uma irresponsabilidade deixar tamanha área estratégica entregue à ociosidade dos índios, à cobiça dos aventureiros e ao risco de ser ocupada por estrangeiros. Diálogo que se passa na década de 70, mas que poderia facilmente ser colocado no contexto atual.
Ainda existe a ideia de que a floresta em pé é desperdício, que o indígena é ocioso e que a Amazônia não deve se abrir ao capital exterior. Como o senhor percebe tudo isso? Podemos reverter esse quadro? Justamente, Maria Aparecida, eu produzi esse livro para contar um fato real, que eu romanciei no Tom Vermelho do Verde, ocorrido há muitos anos. Eu levei 10 anos preparando esse romance, e coincide com esse momento em que as atenções do Brasil e do mundo estão voltadas para a Amazônia. Apenas uma coincidência. E que descrevo nesse livro que o segmento mais atingido pela ditadura militar, que durou no Brasil 21 anos, não foi, ao contrário do que muitos pensam, aqueles que pegaram em armas, ou o movimento sindical, ou o movimento estudantil, mas sim os indígenas, tanto na abertura da rodovia transamazônica, que corta a Amazônia horizontalmente, quanto na abertura da rodovia 174, que liga Manaus a Boa Vista, que corta a Amazônia verticalmente. Justamente o livro trata dessa segunda rodovia, como os indígenas Waimiri e Atruari foram trucidados pelas Forças Armadas, pela FUNAI, enfim, por uma série de entidades governamentais, para que por suas terras passassem a rodovia, como, aliás, ocorre hoje. Então, eu creio que é preciso alertar cada vez mais, recuperando essa história do passado, para evitar que no presente ela não se torne de novo um projeto de futuro. Nós estamos aí respirando essa cultura bolsonarista, que é uma cultura necrófila, uma cultura que advoca a volta da ditadura, e as pessoas não têm ideia do que significou a ditadura no Brasil, a não ser aqueles que, como eu, a viveram. E mais do que viveu, eu fui vítima dessa ditadura, estive preso 2 vezes, e é uma lástima que os assassinos e torturadores não tenham sido exemplarmente punidos até agora no nosso país. Eu recomendo àqueles que nos assistem ver o filme 1985. É um filme sobre a ditadura argentina, que mostra como lá no nosso país, nesse país vizinho, os assassinos e torturadores foram exemplarmente punidos, principalmente os responsáveis. Então, eu fico aí recomendando, insisto, quem quiser conhecer a história da Amazônia, a pujança da Amazônia, os potenciais e o que ocorreu ali durante a ditadura militar, eu recomendo o Tom Vermelho do Verde, que é um livro editado pela Rocco e, ao mesmo tempo, pode ser encontrado em minha livraria virtual. A nossa história muito triste, e perceber que aqui no Brasil alguém que exalta torturador em discurso oficial se torna presidente, né, em vez de ser punido. Ainda sobre o seu livro, o Coronel Fontoura, um dos seus personagens, neste livro, Tom Vermelho de Verde, ele ficou feliz com a possibilidade de chefiar a construção da BR-174. Por quê? E o próprio personagem reflete: já não teria mais que submeter seus ouvidos aos urros de prisioneiros dependurados no pau de arara, impelidos à dança macabra provocada pelos choques elétricos, nem suportar o cheiro de merda, urina e sangue impregnado nos galpões onde os guerrilheiros e camponeses eram seviciados para revelar o que sabiam e o que não sabiam. Fecha aspas. O senhor ficou 4 anos preso na ditadura militar, passando por 10 prisões. Quais marcas o cárcere lhe deixou? Olha, foram 4 anos em que eu descrevo em 3 livros, Batismo de Sangue, que também virou filme, dirigido por Elvésio Raton,
E devo lembrar que agora, nessa última semana de março, a TV Brasil, Canal 2, vai divulgar uma série de filmes sobre a ditadura militar, entre eles o Batismo de Sangue, que será levado ao ar no dia 30 de março, às 22 horas. Passei 2 anos como preso comum, 2 anos como preso político, primeiro, e depois a ditadura me transferiu para o meio dos presos comuns. Quase um caso raro, políticos que foram retirados da sua condição de presos políticos, reconhecida por lei, e passados à condição de preso comum, como aconteceu comigo. E depois eu fui condenado depois de 2 anos preso, fui julgado, condenado a 4 anos, e o Supremo Tribunal Federal reduziu a minha pena de 4 para 2 anos, quando eu completava os 4 anos. Isso é ditadura, né? Quem é que vai me devolver 2 anos de vida perdidos na prisão? E as marcas que me trouxe são marcas que eu diria até positivas, porque me fortaleceu muito. Primeiro, me fez perder o medo de lutar por justiça, medo de lutar por uma sociedade de partilha. Isso foi muito positivo. Aprendi na prisão que o contrário do medo não é a coragem, é a fé. E essa fé não só religiosa, mas também a fé política, a convicção de que os valores pelos quais lutamos são os valores corretos, são os valores que devem ser disseminados na nossa sociedade. Então, isso realmente me fortaleceu muito. E me trouxe uma sensação também de provisoriedade. Quer dizer, hoje eu sou uma pessoa, depois do cárcere, menos apegado a determinadas coisas que antes eu considerava importantes e hoje as encaro como acidentais, supérfluas, passageiras. Então, o que me interessa mesmo é dar um sentido à vida. É isso que nos faz felizes. Quando nós imprimimos à nossa existência um sentido solidário, um sentido altruísta, um sentido militante de construir uma nova sociedade, um novo projeto civilizatório. Frei Beto, ainda sobre a ditadura. O Antônio de Oliveira Salazar submeteu Portugal a uma ditadura por 41 anos. Neste país, tem museus que buscam deixar viva a lembrança do que foi esse período hediondo. Inclusive, a Fortaleza de Peniche, no distrito de Leiria, prisão de presos políticos, foi reaberto como Museu Nacional da Resistência e da Liberdade. No Brasil, de 64 a 85, também tivemos uma ditadura, onde, como o senhor nos contou, foi preso, passando por várias prisões. Como o senhor vê a questão desse esquecimento e bem entre aspas, dando margem à existência da ditadura, prisões e tortura fossem até questionadas, né? Porque a gente ouviu pessoas questionando que a ditadura não foi bem assim, que ela não existiu. Será que faltou o trabalho em aulas de história, iniciativas políticas, museus, deixando todo esse período terrível cair no esquecimento? Como deixar vivas essas lembranças para que não volte a acontecer? De fato, você tem razão. É preciso manter viva a memória do passado, principalmente o passado trágico, para evitar no presente que ele se torne de novo um projeto de futuro. Isso vale para a escravidão, que no Brasil durou mais de 300 anos, nós fomos o país das Américas com mais longo período de escravatura, e isso vale também para o período da ditadura militar. Então, é preciso que as escolas incluam nos seus currículos a história da ditadura, que os estudantes tenham consciência disso. É um erro drástico não haver tido a punição àqueles que foram responsáveis por tantas atrocidades
E é um erro professores e professoras evitarem na sala de aula esse tema. Porque vai causar polêmica entre alguns pais. Dane-se, isso é a história do Brasil, e a história não pode ser negada, ela tem que ser trazida à tona. É a maneira de nós evitarmos que ela se repita. Então, é muito importante que a gente propague, né? E eu tenho me dedicado muito a isso nos meus livros, nos meus artigos, nas minhas palestras e conferências, a trazer esse passado, torná-lo mais vivo hoje, para que as novas gerações entendam que nós não podemos nos enveredar de novo por esse caminho do terrorismo, do absurdo, do Estado sendo usado como assassino, como torturador, como promotor de violação de todos os tipos de direitos humanos. Então, é muito importante esse trabalho que a rádio de vocês está fazendo, Maria Aparecida, parabéns, como também agora, nessa última semana de março, a TV Brasil, do governo federal, fará. Então, da maior importância, sabe, nós mantermos fresca a memória brasileira sobre essas atrocidades. Existem muitos livros, muitos filmes, peças de teatro, mas em São Paulo nós temos o memorial, né, dos presos políticos, do que foi a ditadura, nas instalações do antigo DOPS, né, o Departamento de Ordem Política e Social, e também há projetos semelhantes para o Rio e para Belo Horizonte. E em outros lugares do Brasil também há algumas referências àquilo que foi a ditadura, mas a arte brasileira está cheia de materiais que nós podemos ter acesso para poder conhecer e permitir que as novas gerações conheçam o que significaram aqueles 21 anos de ditadura militar em nosso país. Eu recomendo de maneira insistente o livro Brasil Nunca Mais, da editora Vozes. E eu acredito, Frei Beto, que toda a documentação da ditadura que ainda estão seladas, que sejam, né, tornadas públicas, né? Porque isso é muito importante, muito importante. Você fez uma boa lembrança, né? Além do batismo de sangue, eu também escrevi mais 2 livros sobre o período da ditadura, que é o Diário de Fernando, tem o subtítulo Nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira, que é da editora Rocco, e Cartas da Prisão. São as cartas que eu escrevi durante os 4 anos de prisão e que puderam ser salvas aqui fora, estão editadas pela Companhia das Letras. Então, recomendo aí, sobretudo ao pessoal jovem, né, que leia esses livros para se inteirar do que significou todo aquele período da ditadura. E o senhor colocou a questão da escravidão, né? E, infelizmente, a escravidão não faz parte de um passado, né? Que todo dia estamos vendo nos noticiários pessoas em situação análoga à escravidão, em pleno século XXI, né? E, lamentavelmente, quem diria, Maria Aparecida, isso tem acontecido com frequência, mais recentemente, no seu estado, no Rio Grande do Sul. Né, um estado que se imaginava tão evoluído, tão progressista. Ninguém se espantava muito quando os casos denunciados ocorriam na Amazônia. Exatamente. Mas em pleno Rio Grande do Sul, em indústrias de ponta, como as vinícolas, isso realmente é de clamar aos céus. Exatamente. Espero que os responsáveis sejam duramente punidos ao rigor da lei, as vítimas indenizadas, e que isso não se repita mais em todo o Brasil, mas principalmente em terras gaúchas. Num estado que tem como slogan "sirvam nossas façanhas", né? Tomara que não sirvam, que não seja o exemplo, ou que seja o exemplo de punição, para que isso não se repita mais. Exatamente isso, está certíssimo. Frei Beto, ainda voltando ao seu livro, porque realmente eu gostei muito da leitura, O Tom Vermelho do Verde. Para escrever esse livro, né, o senhor contou que fez 10 anos de pesquisa.
sobre a construção da BR-174 em terras dos povos originários Uaimiri-Atroari, na década de 70. O senhor relata fatos reais, como o assassinato de mais de 2.000 indígenas dessa etnia. Como o senhor vê os avanços e retrocessos em relação aos povos originários neste período? Bem, durante o governo Bolsonaro, o retrocesso foi total, porque não houve nenhuma demarcação e, além disso, houve uma política genocida intencional, como, por exemplo, privar as comunidades indígenas de acesso a medicamentos na defesa da pandemia, de acesso a alimentos, de materiais farmacêuticos, cirúrgicos. Então, realmente, houve uma política intencional de exterminação, até porque Bolsonaro já declarou claramente que não entende a ociosidade dos indígenas, ele não tem entendimento suficiente para perceber a riqueza antropológica das comunidades indígenas. Então, para ele, os indígenas são atrasados e deveriam ser integrados à civilização urbana, como se essa civilização urbana fosse modelo civilizatório, né? Basta ver a desigualdade brutal, as nossas ruas das principais cidades brasileiras repletas de pessoas jogadas nas calçadas, sob os viadutos, as pontes, enfim. É uma situação muito trágica que nós estamos vivendo. E agora, felizmente, o presidente Lula fez um gesto inédito na história mundial, que foi a criação do Ministério dos Povos Indígenas, colocando não um político para dirigi-lo, mas uma indígena. Isso é da maior importância. E isso também houve toda uma reformulação da FUNAI, que até mudou de nome, mas mudou sobretudo de estilo, que agora se chama Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e creio que poderemos ter muitos avanços, né? Eu quero louvar aqui a ação do governo federal na defesa dos Yanomamis, procurando tirar o garimpo, o narcotráfico, todos aqueles que invadem as propriedades, as terras indígenas, movidos pela cobiça de ouro, e pouco se importando com a vida daquelas comunidades. Então, nós vimos cenas muito drásticas de indígenas raquíticos, afetados pela fome, muitos vieram já a morrer, e esse ano, inclusive, na campanha agora de Quaresma, eu tenho feito uma mobilização em favor dos Yanomamis para que nós possamos ajudar a salvá-los. Vamos fazer agora um rápido intervalo, mas rapidinho nós voltamos. De volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM, com a presença do Frei Beto. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Frei Beto, eu não sei se eu não estou equivocada, mas os Yanomamis eram dos povos com conhecimento em farmacos, das plantas, é um dos povos que mais contribuiu, não é? Com essa conhecimento, com o compartilhamento desse conhecimento em substâncias
medicinais retiradas das plantas, não é? Não foram os Yanomamis? Sim, eles, mas os outros também, né? Isso é uma tradição nas comunidades indígenas do Brasil, que é buscar os fitoterápicos, enfim, toda a medicina que a própria natureza fornece a eles. Então, isso é algo generalizado nas tradições indígenas brasileiras, não só os Yanomamis. E, muitas vezes, esses experimentos naturais são apropriados por laboratórios privados que acabam patenteando, industrializando, vendendo, sem nenhum retorno para as comunidades indígenas que os descobriram e os elaboraram. Então, quem replica essa ideia de que um povo indígena é ocioso, então não vá na farmácia comprar um farmaco, né? Porque nós temos um país... deveria evitar isso, porque muitas tradições, muitas práticas que nós temos hoje na ciência, elas advêm da experiência indígena. Foram eles que descobriram, eles que formularam, eles que nos transmitiram. Isso vale também para aqueles que vieram para o Brasil como escravos, né? Tiveram e têm muita influência na nossa cultura, e isso não é reconhecido pela nossa cultura branca, segregacionista, enfim, supremacista. É um erro grave que precisa ser constantemente corrigido. Sim, até a alimentação, né? Se não fosse os indígenas... Sim, a culinária brasileira, toda ela influenciada tanto pelos negros quanto pelos indígenas. Sem falar música, dança, enfim, tantas coisas, né? Sim, sim. Frei Beto, no seu livro Diário de Puebla, de 1979, tenho que abrir um parêntese, foi o primeiro livro que li do senhor, lá na década de 90, que eu fazia parte do movimento de meninas e meninas de rua, era catequista na Igreja Católica, militante, então esse livro foi peça-chave na minha construção, na minha caminhada, em prol dos direitos humanos, da vida. Então, realmente, esse livro também, quem não leu, é um livro que vale muito a pena ler. O senhor, neste livro, Diário de Puebla, o senhor brilhantemente relata a terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. O Papa João Paulo II define os pontos principais que deveriam nortear a tarefa evangelizadora no continente. Entre elas, a luta pela justiça social, a luta pelos direitos humanos e a busca da libertação integral. Frei Beto, a Igreja Católica mantém esses pontos como os norteadores? Sim, mantém graças ao Papa Francisco. Não quer dizer que o Papa Francisco, mantendo e até adicionando novos pontos libertadores, seja seguido pelos bispos, padres e fiéis. A Igreja, como todas as instituições, ela reflete a divisão que há na sociedade. Enquanto nós tivermos uma sociedade desigual, infelizmente, nós teremos pessoas que, dentro da Igreja Católica, são contrárias ao Evangelho. Elas são pessoas que discriminam o negro, discriminam os homossexuais, pessoas que defendem o patriarcalismo da Igreja Católica, não admitem que as mulheres sejam sacerdotes, bispos, cardeais e papas, pessoas que realmente professam a crença num Deus que não é o Deus de Jesus. É um Deus criado à imagem e semelhança dos interesses dessas pessoas, mas não é o Deus de Jesus. Sempre afirmo que o desafio não é ter fé em Jesus. Muitos têm. O desafio é ter a fé de Jesus. Acreditar naquilo que Jesus acreditava, que, por exemplo, que o pobre, o excluído, o retirante, o enfermo, o faminto e o sedento são imagens vivas de Deus. Eu tive fome e me deste de comer. Mas essas pessoas passam diante de um morador de rua com horror, com nojo, com desprezo, e sem em nenhum momento perguntar qual é a causa dessa pessoa
um cidadão, um ser humano, um filho de Deus, ter sido levado a tamanha injustiça a ponto de ter que morar numa calçada debaixo de um viaduto? Não faz essa pergunta das causas, porque se a fizessem, teriam que questionar o sistema capitalista, porque esses moradores de rua são um retrato vivo do que é o sistema no qual vivemos, que é um sistema seletivo, que eu qualifico de capitoloceno, né? A prevalência do capital sobre os direitos humanos, a apropriação privada da riqueza, e isso tudo clama aos céus. É tudo isso contrário ao projeto de Jesus. Eu quero recomendar um livro que também lancei na mesma época do Tom Vermelho e do Verde, porque a pandemia me permitiu terminar 3 novos livros, que é o Jesus Militante, o Evangelho e o Projeto Político do Reino de Deus, publicado pela editora Vozes. Insisto que aqueles que querem conhecer qual é a proposta de Jesus, original, genuína, leiam esse livro, Jesus Militante, da editora Vozes. Frei Beto, eu acho que essa questão dos moradores de rua, por uma questão tão forte cultural, a insensibilidade está tão grande que as pessoas nem sequer enxergam. E eu acredito que, lá puxando a Hannah Arendt, virou banal, né? A gente a banalização passa... do mal. Exatamente. Como ela dizia. Uhum. E a insensibilidade é tamanha que a percepção que aquela pessoa é um ser humano igual é tão grande que a pessoa não enxerga. Não enxerga, são invisíveis para essas pessoas. E quando se tornam visíveis, são repudiadas até com violência. Uhum. É o que a gente vê aí nos gestos agressivos de racismo, de misoginia, de homofobia, enfim, uma série de violências que ainda perduram. E você vai perguntar a essas pessoas agressoras o que elas são, certamente dirão que são cristãs. Uhum. Isso aqui é trágico. Ou seja, o cristianismo, para alguns, se tornou uma mera ideologia de se apropriar de uma ideia equivocada de Deus para legitimar desigualdades e abusos. Isso clama aos céus. Agora, como o principal conflito que Jesus enfrentou durante a sua vida foi com religiosos, basta ver o capítulo 23 de Mateus, não me espanta que essas pessoas também se considerem muito religiosas e que, em nome de Deus, elas cometam crimes hediondos, assassinatos, repúdios, discriminações, preconceitos e tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Não querendo cometer um anacronismo, mas se Jesus voltasse, ele seria novamente crucificado? Sim, sem dúvida nenhuma. Basta ler os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, A Lenda do Grande Inquisidor, em que ele trabalha essa hipótese, a volta de Jesus e como ele é novamente repudiado, crucificado, assassinado, porque incomoda esse sistema da desigualdade, do privilégio, da destruição da natureza, esse sistema que quer cada vez mais concentrar a riqueza nas mãos de poucos privilegiados, ainda que isso produza uma imensa horda de famintos, refugiados, guerras e uma série de outros efeitos nefastos que a desigualdade traz. Frei Beto, nós temos no nosso país a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Pessoas negras, trans, homossexuais, sendo mortas apenas por serem como são. Como o senhor vê essa questão no nosso país? Como fazer para que os direitos humanos sejam assegurados? Bem, eu espero que agora, com o novo governo Lula, a gente possa avançar nesse campo e confio muito na ação do ministro da Justiça, Flávio Dino, no sentido de conseguir que os estados, que as polícias civis e militares sejam obrigadas, por lei,
a adotar câmeras nos seus uniformes, cada policial, de modo a registrar efetivamente o desempenho que tem. É evidente que muitos governos, como o do Rio de Janeiro, repudiam essa ideia. Por quê? Porque são declaradamente governos genocidas, criminosos, e que querem que as suas polícias continuem levando a efeito, ao arrepio da lei, a pena de morte. Então, não há prisão, não há detenção de criminosos, há extermínio. E o que é mais grave, não há sequer uma política penitenciária de recuperação dos criminosos. Então, espero que isso seja revertido agora pelo Ministério dos Direitos Humanos, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Mulher e tantos outros ministérios que concorrem para atenuar esse índice brutal de violência, de letalidade que existe em nosso país. Sobre isso, sobre essa questão das prisões, no seu livro Cartas da Prisão, 1969 a 1973, que é composto por cartas escritas pelo senhor para familiares, amigos, companheiros, quando estava preso junto com os presos comuns na penitenciária regional de Presidente Venceslau. Em uma delas, o senhor escreveu: o regime penitenciário recupera o preso comum? De modo geral, não. Apenas concede-lhe um longo período de férias de suas atividades delituosas, quando não funciona como curso de pós-graduação. A única eficácia desse regime é afastar determinado criminoso do contato com a sociedade e da oportunidade de reincidência. Como o senhor analisa o sistema prisional brasileiro na atualidade? Olha, é um depósito de mortos-vivos. Não há uma política penitenciária de reeducação dessas pessoas. E a experiência que eu tive durante os 2 anos que fiquei junto a presos comuns é que é muito fácil desenvolver essa política, como hoje o Instituto Humanitas, que tem sede em São Paulo, desenvolve junto a prisioneiras, a mulheres que são presas comuns, com muito êxito, criando cooperativas de produção e permitindo, inclusive, que elas se tornem pessoas autossustentáveis, sem depender mais da volta ao crime ou da própria ajuda do Estado. Então, é muito importante esse desempenho. Na penitenciária de Presidente Venceslau, onde eu estive quase 2 anos, foi possível recuperar alguns prisioneiros comuns através de iniciativas como curso supletivo de 2º grau, teatro amador, grupos bíblicos, atividades de arte como salas de pintura. Então, tudo isso concorreu para que alguns prisioneiros se reintegrassem como cidadãos da sociedade, abandonando totalmente a via da criminalidade. Mas o Estado não tem esse empenho. Não há uma política penitenciária deliberada no Brasil e com recursos para que isso seja efetivamente feito. Pelo contrário, interessa a alguns diretores do sistema penitenciário manter como está, porque isso favorece a corrupção. Há um grande índice de corrupção das direções de presídios, dos carcereiros, guardas penitenciários, infelizmente, muitos corrompidos até pelos próprios presos. Então, não interessa para essa parcela de agentes penitenciários que haja uma reeducação e muito menos uma reintegração. E, por outro lado, aqui fora, policiais, quando sabem que uma pessoa vem do sistema carcerário, ela já é de cara suspeita de qualquer coisa que possa acontecer naquela região onde ela vive. Então, é outra marca que nós precisamos apagar da sociedade brasileira, o preconceito ao ex-presidiário, de modo que ele possa ser reintegrado à sociedade, tenha uma oportunidade de se afastar definitivamente da criminalidade. Não é à toa que hoje as facções criminosas são muito fortes, porque elas dão um anteparo aos ex-presidiários
do ponto de vista financeiro, do ponto de vista das suas famílias, dos seus filhos, das pessoas doentes do seu entorno, e, com isso, essas pessoas são obrigadas a perdurarem no crime, na criminalidade, atuarem segundo os deveres e obrigações dessas facções. Tudo isso poderia ser evitado se nós tivéssemos uma política penitenciária de recuperação numa linha altamente pedagógica, o que é possível, o que acontece em muitos países e pode acontecer também no Brasil. Frei Beto, nós temos tempo para mais uma pergunta? Podemos? Sim, mais uma, vamos lá. Frei Beto, o Betinho dizia que quem tem fome tem pressa. Como o senhor vê a questão da insegurança alimentar em um país com vasta extensão de terras produtivas? Ou como diz uma música gauchesca, aqui tudo que se planta cresce. O Pero Vaz Caminha já tinha dito muito antes da música gauchesca, né, que aqui em se plantando dá. Uhum. E a gente pode adicionar que aqui, mesmo não se plantando, dá, né, porque, na verdade, a maioria das sementes elas são disseminadas pelos pássaros e não pela ação humana. Senão não haveria florestas com tamanha diversidade. Ora, nós temos que nos empenhar, porque a fome é o direito humano mais básico de uma pessoa. Nós podemos viver sem muitas e muitas coisas, mas não dá para viver sem alimentação. E é um escândalo que o Brasil, que é um dos 5 maiores produtores de alimentos do mundo, comporte hoje 32,1 milhões de pessoas em fome crônica e 125 milhões em insegurança alimentar. Isso é um escândalo e nós precisamos reagir a isso. O Brasil figurava no mapa da fome até 2003. O governo Lula conseguiu tirar o nosso país desse nefasto catálogo, voltou ao mapa da fome com o governo Temer e agora nós temos também que nos empenhar para que seja novamente retirado, o que é uma prioridade do governo Lula, felizmente, né? O Bolsa Família foi aumentado, há mais direitos para as famílias necessitadas, enfim. Mas ainda temos muito a caminhar, como fazer a reforma agrária, uma reforma tributária, implementar reformas estruturais que haverão de evitar drasticamente as causas da fome. É preciso trabalhar as causas da fome, não basta dar um prato de comida, dar cesta básica, tudo isso é importante no momento de urgência, mas se nós queremos erradicar a fome, é preciso operar na erradicação das causas. E as causas são estruturais, né? Principalmente o fato do Brasil, um país de dimensões continentais, não ter tido, em toda a sua história, nenhuma reforma agrária. É hora de nós valorizarmos a agricultura familiar, a agroecologia e, ao mesmo tempo, reduzirmos drasticamente o espaço de monocultura, de grandes pastagens, para poder multiplicar o número de produtores de modo a baratear os alimentos. Os alimentos hoje têm um valor muito caro e muitas pessoas que sofrem fome por falta de recursos para adquirir os alimentos que têm valor de mercado e não mais valor de uso. É por isso que os indígenas são felizes e não querem se integrar à nossa sociedade, porque para eles os alimentos têm valor de uso e não valor de mercado. E não falta alimentos quando eles se encontram em áreas que ainda não foram depreciadas pela ação criminosa dos brancos. Isso que justifica o fato deles viverem felizes nas suas florestas. Com certeza. Não, no nosso país, além da questão da insegurança alimentar, nós temos 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico e 32 milhões que não têm água potável. É inacreditável, né? Inacreditável. Um país que é um dos mais desenvolvidos, que faz parte aí da lista dos 15 maiores PIBs do planeta e, no entanto, esses índices
terríveis que você acaba de apontar. É preciso a gente apoiar esse governo que vem resgatar a democracia e que tem como prioridade não o teto fiscal, mas o chão do social. É aí que nós temos que atuar. Perfeito. Frei Beto, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Bem, a mensagem que eu quero deixar é isso. Vocês vamos nos unir para tirar esse país das garras da autocracia, das garras da corrupção, das garras do neofascismo. E para isso a gente precisa se organizar nas escolas, nas igrejas, nos sindicatos, nos movimentos populares, nos movimentos de arte, nos movimentos identitários. Organize-se. Seja, sabe, um grupo que se reúne para aprender a fazer doce, fazer bolo, seja um grupo que se reúne para melhorar o seu trabalho em costura, seja um grupo que se reúne para debater as encíclicas do Papa Francisco, ou um grupo que se reúne por razões sindicais ou partidárias. Mas vamos, cada um de nós, nos enturmar, porque é nos dando as mãos que nós vamos ter força para mudar esse país. Com certeza. Muito obrigada, Frei Beto, por suas sábias palavras, pelo seu carinho conosco. Muito obrigada. Obrigado a você e que Deus nos encoraje. Amém. Muita paz para você. Tudo Amém. de bom. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE, da UFSM e apresentadora deste programa. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o cedilha e sem o tio. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.